Afinal de contas, aconteceu ou não aconteceu um dilúvio universal, tal como sugere a Bíblia Sagrada, no capítulo 6 a 8 do livro de Gênesis? Muita gente acredita ao pé da letra que aconteceu um dilúvio, tal como está na Bíblia. Isto é, que Deus falou com Noé, pediu para ele construir uma arca, e Noé foi lá, construiu a arca rapidamente. Aí depois Noé colocou toda a família dele dentro da arca, e um casal de cada espécie de animal, tudo dentro da arca. Aí veio a chuva, 40 dias e 40 noites, cobriu toda a terra, e depois, quando para a chuva, a água baixa, aí Noé, tudo morre. Somente Noé e a família dele, com os animais que estavam na arca, é que sobrevivem. Afinal de contas, isso aconteceu? Muita gente pensa que sim, mas esquece que essa leitura literal não é possível ser feita. Porque o texto bíblico não é uma notícia de jornal. Essa não era a pretensão. O texto bíblico também não é um livro de história, um relato histórico, científico, como hoje, que procura a precisão dos fatos, que tem esse interesse de ver, narrar as coisas como aconteceram. Eles não tinham esse interesse na época. O jeito de fazer história era outra. Era a perspectiva da fé mítica, que se contava, tal como as pessoas relatavam. Conforme os relatos, sofria alterações esses relatos com o passar do tempo, eles registravam. Mas não tinha uma pretensão jornalística ou científica histórica como temos hoje. Devemos considerar isso. O dilúvio universal não é possível por dois motivos. Em primeiro lugar, eu vou citar dois apenas. A questão hidrológica. Imagina, o monte mais alto do mundo, Everest, na Índia, é quase 9 mil metros de altura. Então teria que precipitar água na Terra e elevar esse nível a mais de 9 mil metros de altura para poder cobrir a Terra toda. Mas o problema é que seria uma catástrofe se isso acontecesse. E também não existe água na atmosfera, porque a água é mesmo que existe desde o início. Não tem água possível para que isso acontecesse. Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo é uma questão zoológica. Como que Noé ia colocar, numa arca que não era tão grande assim, como que ele ia colocar um casal de cada espécie que existe no mundo? Não faz sentido. Então, imagina, por exemplo, Noé fazer isso. Não caberia. E mesmo que coubesse, Noé não teria tempo de fazer isso. Ele teria que vir na floresta amazônica, por exemplo, para pegar animais que só tem na floresta amazônica. Ele teria que ir, por exemplo, no Polo Norte para buscar o urso polar, que só tem no Polo Norte. Ele teria que ir na Antártida para buscar o pinguim, que só tem na Antártida. Ele teria que ir, por exemplo, na Oceania para buscar o canguru, que só tem na Oceania, e assim por diante. Então não faz sentido imaginar que isso aconteceu. Não é um fato bíblico. O relato do dilúvio, ele é uma forma de escrever dos antigos, é um relato mítico, que tem uma história edificante, não é que seja uma mentira. Mas ele pega aquilo que está no núcleo, aquela memória que está no povo, memória que existiu uma grande inundação. Isso de fato existiu, não só uma, várias. E aí essas inundações faziam parte da memória, não apenas do povo da Bíblia, mas também do povo da Mesopotâmia, entre outros povos antigos. Contava-se histórias assim de dilúvios, de inundações, que cobriu a terra, não a terra toda, mas aquela região. Então, a partir desses núcleos que se contava, se passava de pai para filho, é que surgiu essa história bíblica do dilúvio. Não tem a pretensão de ser um fato científico, uma notícia de jornal. É um texto que quer transmitir uma mensagem. E qual é essa mensagem? Que independente da catástrofe que acontece no mundo, o justo é salvo. Por isso que Deus salva a família de Noé. Esses não perecem, porque confiam em Deus. Do mesmo modo, os animais. Os animais são salvos. Então, o que quer ensinar a história? Deus está do lado do justo e quem caminha com Deus, independente do que acontecer, sempre será salvo.